Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje é professor, educador, PhD em empreendedorismo, tecnologia. Se preparem para uma verdadeira aula. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a Performa que Pode na CBN Campinas. Eu sou o Léo Tristão e estou com meu grande amigo Samir Caram para mais um episódio incrível. Este programa é um oferecimento da HP Enterprise. É isso aí, Léo. E hoje recebendo aqui na bancada do Performa que Pode, professor Paulo Lemos. Muito bem-vindo, professor. Aqui é o Performa que Pode na CBN Campinas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Professor, quero começar perguntando para o senhor que navega entre empreendedorismo, inovação, empresas, academia. No seu ponto, o que a academia ainda tem para aprender com o mercado e o que o mercado tem que aprender com a academia? Olha, essa é uma relação bastante antiga, né? Uhum. E é uma interação histórica já, né? Então você tem muitos resultados, muitas facilidades, muitos desafios que ainda estão colocados, né? Mas acho que o que é mais interessante é os dois lados tentarem entender as linguagens de cada interlocutor, né? Então, o lado mais acadêmico, mais universitário, instituições de ensino superior, entender as linguagens das empresas e as empresas entender também as linguagens da academia. Por exemplo, nessa questão, são tempos diferentes, né? O tempo do mercado, o tempo das empresas é um, o tempo da academia, da produção de conhecimento é outro. Então, só esse aspecto já é uma questão de autoaprendizado entre os dois pontos aí, né? Então, você tem muito esse lado de aprendizado conjunto, né? Mesmo tendo evoluído bastante e tendo gerado bastante resultados, né? Esse é um aprendizado contínuo, não para, né? Ele é uma coisa muito dinâmica, né? Então, mas eu acho que esse lado é um lado interessante, porque você tem que, por exemplo, entender as empresas, por exemplo, entender que o lado mais de educação, mesmo de educação superior mais especificamente, né? Tendo esse tempo, tem uma criatividade diferente da criatividade da empresa. A produção de conhecimento de longo prazo, ela é, como a gente está falando, mais demorada, né? Você tem que dar tempo para determinadas coisas maturarem, né? E, por outro lado, também as instituições de ensino superior entender que o mercado, as organizações empresariais, elas são dinâmicas, elas têm que entregar as coisas muito rápido, elas têm um outro tempo, né? Então, aí você tem essa questão, eu acho que é uma das questões mais importantes. Todos os resultados práticos, né, eles têm muita relação com isso. Então, por exemplo, quando uma universidade, uma instituição de ensino superior negocia uma patente com um parceiro, né, você tem essa questão muito presente. Então, a produção intelectual da universidade gerou uma tecnologia que foi patenteada, a empresa se interessou pelos efeitos da tecnologia para levar para o mercado, e isso gera, né, uma relação, uma interação intensa entre os dois. Professor, e essa diferença de tempo, né? Ela não traz hoje, que a gente está ainda mais exigente por conta de tecnologia, inteligência artificial, as empresas cada vez menos tempo, a nossa sensação de tempo, né, que o mundo está girando cada vez mais rápido, exigências de mercado. Essa diferença hoje não traz ainda mais dificuldades para que a academia se coloque como uma impulsionadora de inovação? Porque a gente vê, por exemplo, grandes inovações recentes, a gente falou disso no último episódio, inclusive com... se a gente pegar, por exemplo, IA generativa, não surgiu na academia, surgiu num paper do Google, né? Depois a própria OpenAI. Carro autônomo, enfim, boa parte das grandes inovações hoje, a nível mundial, elas têm surgido no corporativo, têm surgido por pressões do mercado, pressões das empresas.
que talvez no passado pode ser uma visão leiga, tá? Tô olhando de fora. Como é que o senhor vê essa visão ou como que a gente pode reduzir esse gap? Eu acho que isso sempre existiu, Samir, né? Você tem tecnologias, inovações que foram geradas dentro das empresas e todo um conjunto de outras inovações que estão sempre produzidas dentro das universidades, dentro das universidades de pesquisa, né? Porque não é toda universidade, claro. toda instituição de ensino superior que faz pesquisa Sim, sim. e pode gerar tecnologias. Então, acho que isso sempre existiu, né? O que é interessante é você ver como é que se dá, por exemplo, a relação de o desenvolvimento de uma tecnologia que pode, vamos dizer assim, ser licenciada, como eu falei no começo, né, por uma Perfeito. empresa privada. Então, eu acho que existe muita complementaridade, né? E a questão do financiamento das inovações, ela é um financiamento que está cada vez mais também sendo voltado para empresas. Sim. Então, isso você pega, por exemplo, alguns exemplos nossos aqui mais próximos, São Paulo, né? A FAPESP, por exemplo, ela tem linhas de financiamento específico para inovação em empresas. Entendi. E que estimula que essas empresas inovadoras tenham que ter pesquisadores com alguma relação direta ou indireta com a produção acadêmica. Entendi. Né? Então, essa está cada vez mais uma simbiose. Né? Eu acho que isso é uma questão cada vez mais... se procura juntar muito esses dois lados, né? De maneira bastante prática, como esse exemplo que eu dei agora da FAPESP, por exemplo. Entendi. Então, Ô, professor, e existe alguma diferença na universidade ou nos ambientes de inovação em relação à pesquisa pura ou pesquisa aplicada? O que é melhor, o que é pior, o que tem financiamento mais fácil, mais difícil? Ou não? É mais uma questão de como a pesquisa está se desenrolando? Não, você pega, por exemplo, sistemas avançados de ciência e tecnologia. Você pega, por exemplo, o caso americano, né, que é um caso bastante falado e bastante estudado e realmente é um exemplo, né? Você tem lá o financiamento para todos os níveis da pesquisa, né? Tá. Você pegar a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento, né? Então, esses três elementos, né, a P&D, né, a P&D e a inovação, né, talvez não se fale mais só em P&D, né? Tem que estar juntando essa tríade aí, P, D e I, né? E a ação, inclusive, para colocar e gerar resultado a partir disso. Exatamente. Então, você tem esse financiamento massivo ainda, né, mesmo com todas as mudanças que a gente está vendo, para os três níveis. E aí você tem universidades sendo financiadas, institutos de pesquisa e empresas. Então, reforçando isso com vocês, né? Eu acho que os sistemas mais avançados, eles estão tentando cada vez mais equilibrar esses elementos de financiamento, de apoio, para que você tenha as três partes, né, se desenvolvendo em conjunto. Tem uma ideia interessante, né, que é na inovação, quer dizer, a ideia de isso coevoluir, que é uma ideia dos ecossistemas de inovação, né? Quanto mais os sistemas tenham partes que coevoluam, evoluam juntas, mais bem sucedidos esses ecossistemas serão. Então, os ecossistemas que são bem desenvolvidos, essas partes coevoluíram. Essa ideia é uma ideia interessante. Super interessante. E vocês aplica-se, inclusive, hoje para os ecossistemas digitais, né? Os ecossistemas privados, os ecossistemas de inovação das empresas que estão hoje se organizando praticamente, quase que exclusivamente na forma de plataformas, né? E de ecossistemas. Quer dizer, os ecossistemas são a forma mais importante hoje de organização das empresas, né? Você pega a inovação, está se dando muito nesse formato de ecossistema. Então, voltando lá à questão da relação entre as instituições de ensino e as empresas, a coevolução é uma coisa muito importante. Né? Você pega os exemplos bem-sucedidos, foi onde essa coevolução se deu de maneira equilibrada. De forma mais simbiótica, né? Exatamente. Eu queria pegar exatamente esse gancho, porque a gente vê muitos ecossistemas de inovação, alguns que evoluem mais, outros menos. A gente viu há um tempo atrás, assim, bolha de startups, venture capital, a gente passou por essa onda, isso virou, todo mundo queria fazer isso, e a gente viu, obviamente, a gente sabe que mais de 90% das startups fecham muitas vezes no primeiro ano. Na sua visão, qual é essa receita do sucesso? Tanto para os empreendedores, quanto para os ecossistemas, para que isso de fato seja
estruturado de uma forma sólida e de uma forma positivamente, mutuamente positiva, vamos dizer assim? Se você pegar, Samir, assim, as empresas, como eu disse, que estão se organizando como ecossistemas, né? Elas estão sendo bem-sucedidas como ecossistemas, tem uma questão que é importantíssima, e é como que ela orquestra o ecossistema, né? Acho que é até um conceito, porque a gente ouve assim, orquestração de ecossistema, parece uma coisa vaga. A palavra é bonita, né? E parece uma coisa vaga, né? Mas vem lá da metáfora musical, da metáfora do maestro, né? Mas, por exemplo, já é uma veia de estudo e de incorporação dessa prática mesmo como uma questão importante, porque não adianta você ter... É muito mais a orquestração no sentido de um workflow de trabalho, de um fluxo de trabalho, do que de um maestro. Sim, e vamos dizer assim, quem comanda os ecossistemas, quem lidera os ecossistemas, tem que ter essa visão do todo, para saber quais são as partes mais importantes, como que ele pode evoluir. Se você pegar todas as grandes empresas que a gente conhece, qualquer uma que a gente colocar que está estruturada como ecossistema, ela tem um sistema, ela tem essa orquestração muito bem feita. Entendi. Então, se você pega hoje, por exemplo, uma característica muito interessante dos negócios hoje, você tem uma complexidade muito grande, né, de negócio. Você tem hoje empresas como uma Amazon, né, por exemplo, ela é difícil você definir qual é a área da Amazon. Isso, até o que ela faz mais, eu nem sei mais. Então o que você tem? É exatamente essa... Vocês têm ideia, curiosidade, vocês têm ideia de como a Amazon está no LinkedIn? Do que eles são uma empresa? Business. Varejo. Soluções. Desenvolvimento de software. É a página oficial da Amazon no LinkedIn. Eles se colocam como uma empresa de desenvolvimento de software. Que da hora. Aquela história que a gente falou de toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Sim, né? esse ponto é importante, Léo, porque exatamente você tem essa complexidade. Então, você tem vários tipos de negócio, né? Então, a gente está citando esse exemplo, mas poderíamos pegar outros. É exatamente essa... consciência que a empresa tem de que ela está atuando em vários segmentos e que ela tem que ter, vamos dizer assim, equilíbrio em todos. Legal. Né? Então, o que ela faz de melhor e o que complementa o que ela faz de melhor, né? E como que você equilibra isso, orquestra isso. Pegando o que o Tristão falou, né? Você pega ser identificado como uma empresa de software ou de tecnologia, Até né? que eu identificaria, professor, desculpa interromper o senhor, eu identificaria como empresa de varejo. Sim, o varejo também é importante. Mas, eu ia falar, retail. Mas se você pega, por exemplo, se você exato, mas se você vai entender, por exemplo, uma divisão da Amazon que se chama Amazon Sciences. Isso. É praticamente um laboratório de desenvolve pesquisa Alexa, e desenvolvimento. os equipamentos, tem tudo, sabe? Tudo. O varejo, os marketplaces, tudo. Então, essa complexidade é uma coisa assim, é uma competência difícil de ser gerida e de ser orquestrada. Então é por isso que você tem as grandes empresas que estão se organizando nesse formato, não são todas que são bem-sucedidas, né? Porque você tem exatamente essa complexidade de gerar negócios que vão ser complementados por outros tipos de negócios, negócios principais complementados por outros, e isso é uma capacidade gerencial, uma capacidade empreendedora, porque uma empresa desse nível de complexidade ela precisa ter uma criatividade gigantesca, absurda, para poder ser gerida e gerar valor em todos os segmentos. Eu já vi particularmente alguns exemplos que não deram certo, não vem o caso aqui citar as empresas, mas que entenderam que ecossistema é só um local físico. Vamos botar todo mundo aqui, vamos botar um coworking. Sala colorida. Chama um monte de startup aqui para participar, ou faz um hackathon, e aí a galera tá aqui, né? Se conversem. Eu vejo que isso pode ser uma iniciativa incipiente, mas não tem acabativa, né? Não tem um propósito de como você vai... Eu gostei muito, acho que, dessa definição, orquestração. A sala colorida é só ferramenta. E se não tiver essa ferramenta, tem outras que mas dá organizar eventos, ou que junta startups, faz chamada aberta, a parte de Open Innovation, né? A gente vê muita iniciativa, eu particularmente vi muitas iniciativas de inovação aberta não ir para frente, né? Por mais que você tivesse uma pancada de startups querendo participar, as iniciativas ficaram na iniciativa. Sim, e não só essas que são, vamos dizer assim, que você tem parcerias de empresas com outras organizações, né? A gente tem vários exemplos de ecossistemas de inovação e empreendedorismo no Brasil, mas você tem também as iniciativas que não são só empresariais, são mais organizacionais, que são mais ligadas a vamos dizer assim, experimentos e atividades mais de poder público municipal, ou mesmo de atividades de governos estaduais,
que podem, vamos dizer assim, carecer desse tipo de visão que você colocou muito bem, que não basta você ter um espaço físico, você tem que ter realmente o entendimento de por que você está conectando aqueles elementos, né? Legal, muito bom. Então, acho que é por aí. Pessoal, vamos fazer uma pausa rápida, mas segura aí, que já já o papo continua após o intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas, hoje recebendo o professor Paulo Lemos. Professor, antes da gente entrar no assunto IA, que eu quero falar muito de IA, até porque eu tenho um assunto polêmico aqui para discutir a opinião de um leigo com a opinião de um especialista. Professor, mais educador ou mais consultor? O que o professor Paulo é? Mais professor. Boa, professor. Aí sim, esse viés professoral deixa tudo mais gostoso. Professor, vamos lá. A gente tava conversando num episódio anterior, né? Eu dei uma opinião polêmica, mas é uma opinião de quem não vive a academia. Então, eu me dou o direito de ter uma opinião, apesar de conseguir embasá-la, né? Que eu acho que a área que menos se beneficiou dos avanços tecnológicos nos últimos anos foi o ensino. Eu acho que a gente continua com um conteúdo muito bom, mas a forma como a gente leva o conteúdo evoluiu muito pouco quando a gente olha o quanto o mundo evoluiu. Livro, apostila, mesa, lousa, Isso. sala de aula, lousa mudou para um PowerPoint, mas Eu queria saber a opinião de um especialista, né? Por isso eu gostei quando o senhor falou mais professor, porque eu gostaria de saber a opinião de realmente aí um especialista, né? Sobre se essa minha percepção é verdadeira e talvez a gente explorar um pouco de por que a forma como o ensino se desenrola não evoluiu tanto. Olha, eu acho que assim, a gente pode pegar uma questão mais ligada à relação vamos dizer assim, da educação com tecnologia. Tá bom? Né? Então, a educação sempre interagiu com tecnologia, né? Ondas e ondas de relação da educação com tecnologia que a gente conhece, que a gente viveu, né? Que a gente passou. Vamos colocar um exemplo. Pandemia e ferramentas de ensino à distância. Okay. Se não fossem as tecnologias de ensino à distância, o gap, né, o problema da educação no momento da pandemia, no momento do bloqueio generalizado que a pandemia gerou, teria sido muito maior. Né? Então, por exemplo, a educação ela soube se adaptar a esse momento, usar as tecnologias, saber que não existia muito caminho, a não ser seguir aquele caminho de usar as tecnologias para levar a educação para as escolas. Foram para o modelo virtual e nem voltaram mais, né? A gente conhece o caso de alguns negócios agora que foram e uau, né? Isso aqui abriu a portas. Então, eu acho que essa relação que o Tristão coloca, ela então sempre existiu. Então vamos colocar, né? Sempre houve ondas de relação da educação com a tecnologia. E a educação, ela sempre foi muito resiliente, ela sempre foi, de alguma forma, nessa interação, onde o que você tem que fazer? Você tem que fazer vários princípios educacionais se valerem, porque vários princípios educacionais, eles não estão, digamos assim, necessariamente alinhados com valores mais de mercado. Né? Então você tem que ter realmente algum tipo de visão mais responsável e mais consequente da educação em relação ao que vem de tecnologia. Né? Então você pega, por exemplo, essa questão que você toca, né? Não evoluiu? Depende. Né? Eu acho que tem a questão do tempo que a gente colocou no começo, né? Mas eu acho que tem essa questão mais de você ter a necessidade mesmo, reforçando essa necessidade dos valores, dos princípios educacionais serem respeitados. Vamos pegar, por exemplo, vamos trazer, por exemplo, a coisa da inteligência artificial agora. Isso. Eu queria fazer essa pergunta. Agora, como é que a IA, vou dar um exemplo, de fato está ou não entregando valor na educação?
sendo aplicada? Então, por exemplo, vamos pegar então essa relação. Sempre existiu, agora pegando a questão da IA, né? Sempre a educação se relacionou com as tecnologias. A IA hoje, ela primeiro porque você não tem uma definição única de IA, são vários tipos de tecnologia, né? Então você pega o boom da IA generativa, 2022 para cá, né? Sim, Ele tem generativa. A generativa você tem isso. Então, é claro que muitos elementos da IA generativa, elas não têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma aplicação que ela teria numa empresa. Porque você tem a produtividade, a automação, por exemplo, não funciona do mesmo jeito numa escola, tá certo? Você vai automatizar um fluxo de trabalho numa empresa e vai automatizar uma sala de aula, onde você vai, por exemplo, trocar muita coisa de curto prazo que a IA generativa gera, né? Então ela gera muitos resultados, o aluno pode fazer um resumo de um trabalho rapidamente, só que isso tem custos e isso não pode ser aceitável, né? Então eu acho que esses princípios são continuamente preservados. Então agora, mais uma vez, a gente está vivendo esse tipo de coisa, né? Vamos pegar alguns ganchos aí nessa relação mais ampla de tecnologia. Por exemplo, a própria relação com os celulares, os smartphones, os dispositivos móveis, né? Isso é então, positivo, é mais positivo, é mais negativo, sim, né? Isso mais porque aí, Tristão, você tem também essa relação da tecnologia, né? Então, o que você tem? Então, os smartphones começaram, o boom, quer dizer, o início mesmo dos smartphones, 2007, o iPhone é 2007, né? Então, você tem quase 20 anos já, né? A gente às vezes não vê o tempo, né? O iPhone vai fazer 20 anos. Então, 20 anos, isso. Então você pega as regulações do uso do celular em escolas foram acontecer em 2017, 2024, 2025, tá aqui. A proibição não foi na 25. volta da pandemia? Que foi proibido em sala de aula? Varia, né, Tristão? As legislações têm desde legislações que proíbe o uso integral do celular, tem esferas que deixam você usar em intervalos, tem alguns que têm um fim pedagógico que você pode usar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje já se comprova que realmente a proibição, nessas várias nuances que a gente tem, né, não é só uma proibição pura e simples, ela tem as nuances. Ela já trouxe efeitos positivos para a aprendizagem. Então, professor, o senhor tocou no então, assunto aí. Desculpa, só para completar. Por favor. Então, você tem assim, já tem hoje estudos que mostram que qual é o impacto de você retirar o celular ou de você regular o uso do celular? É o impacto na atenção. Aí você já gera um impacto educacional altíssimo. O celular tinha que ter um uso pedagógico. Não, só você já tirando a atenção que os alunos davam a ele... Já teve o uso pedagógico. Exatamente. É exatamente isso, Tristão. Então, professor, eu interrompi o senhor, desculpa, que o senhor tocou num assunto, eu sou o liberal do liberal, né? Para mim tudo devia ser liberado, tudo. Uma das coisas que eu não consegui achar um argumento não, eu sou contra proibir. Em geral, falou a palavra proibir, eu sou contra. Você deveria proibir as coisas, né? Essa do celular em sala de aula, eu não consegui rebater. E eu acho que foi acertadíssimo. Então, isso é que eu acho que também é interessante, Tristão, porque isso convenceu as pessoas... E eu sou um cara de TI, hein? Não, por quê? Porque realmente você chega em momentos em que a sociedade, nas suas várias formas de participação da sociedade, das várias organizações que estão numa sociedade, elas têm que ter uma reação a determinadas coisas. Então, o que você teve? Muita gente que falou, mas será que essa proibição, né, com essas nuances, não foi só proibição, tem nuances, como a gente falou, vai dar certo? E deu, porque já mediram, já viram que o impacto foi positivo, né? Então, eu acho que não é mais hipótese. Exato. E assim, o impacto tem que ser bem medido, porque não adianta você medir de qualquer jeito, né? O que eu ia colocar, acho que é um bom ponto, fazer uma analogia até com, cara, nada a ver, plantação de café. Para você fazer um teste se uma nova tecnologia, uma pesquisa e desenvolvimento genético ali de uma... se vai fazer efeito ou não num pé de café... Quanto tempo? Isso leva, porque o café, a árvore até crescer, até maturar, não sei o que, são 3, 4, 5 anos.
Ciclo imenso. E então assim, como é que você testa? Como é que você pensa no Lean Startup, né? E eu vejo, talvez não seja o tamanho desse ciclo, mas fazendo uma analogia, realmente, como é que você mede capacidade de aprendizagem? Não é um negócio do dia para noite. É um negócio que tem efeitos psicológicos, tem efeitos de longo prazo, né? Educação é algo que não é da noite para o dia. Talvez, acho que esse é um paralelo interessante do porquê, até conectando com o início do nosso papo, dessa questão do tempo ao tempo, né? E da velocidade, principalmente educação básica, né? Não tanto na pós-graduação, mas nessa educação básica. É interessante essa reflexão. Eu sou professor mais na pós também e não tinha parado para pensar nisso, né? Às vezes a gente medir o impacto leva muito tempo. E posso dizer uma coisa totalmente em linha com o que você está falando e também buscando o que o Tristão já falou, da gente tentar ver essa velocidade de evolução do ensino, não está tão... né? Hoje você já tem um estudo que foi feito ano passado, por exemplo, pelo MIT, né? Que é um instituto de pesquisa de respeito, que já avaliou o uso de IA generativa para comprovar com pesquisa profunda, por exemplo, usando eletroencefalografia, para medir os impactos de mudanças de conexões cerebrais com o uso de inteligência artificial generativa. Né? Isso, em junho do ano passado, já foi feito. Tem alguma conclusão? Existem os primeiros resultados, né? O resultado principal desse estudo, para vocês terem uma ideia do impacto desses estudos, para a gente ver um pouco essa questão das velocidades, né? Sim. Só para você ter uma ideia. Esse estudo, de junho de 2025 para cá, ele tem mais de 300 citações, ele não foi sequer publicado num journal de referência, ele está ainda num pré-print. Então, a cada dia, 2 novos estudos citam esse estudo, que, para vocês terem uma ideia do impacto, da rapidez, da velocidade. Se comprovou com esse tipo de pesquisa neurofisiológica, fizeram os alunos escreverem ensaios, artigos, mediram, né, como é que a conectividade cerebral funcionava, né, com alunos que usavam IA generativa, com alunos que não usavam. Legal. Né? E eles chegaram a uma conclusão interessante em relação a um conceito que é um conceito de dívida cognitiva. Os alunos que usavam o ChatGPT, eles tiveram problemas, isso foi comprovado pelo estudo, né? Ainda numa escala pequena, mas com uma metodologia robusta, etc., que os que usavam o ChatGPT tinham problemas de memorização, de recuperação da memória, eles escreviam os artigos e não tinham capacidade de lembrar o que eles tinham escrito. Né? Eles tiveram problemas aí já a medição mesmo, quais áreas do cérebro foram mudadas quando eles deixaram de usar o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra IA generativa, e foram escrever um artigo sem uso. Então eles viram que determinadas áreas do cérebro relacionadas a raciocínio, planejamento, tomada de decisão, não estavam sendo ativadas. Por quê? E um terceiro ponto também importante, como eles fizeram um experimento com base na escrita de um artigo, né? O senso de autoria. Quem fazia com o ChatGPT não tinha senso de autoria, achava que aquilo não era dele. Que é uma questão importante. Por que é importante você ter esse senso de autoria? Porque você ganha autonomia quando você ativa isso no seu cérebro. Isso aqui é meu, eu que escrevi, eu que desenvolvi, o raciocínio foi meu, eu gerei a criatividade, eu gerei a originalidade deste estudo, desse artigo que eu escrevi. Então, se comprovou que houve esse impacto, né? Então, tá tendo um efeito muito grande e uma preocupação com essas questões. Resumindo aqui, aquela pergunta que a gente faz se a IA vai deixar a gente mais burro, mais inteligente, por enquanto ela tem o risco de deixar a gente mais burro, né? Professor, agora vamos mudar um pouco o viés do nosso papo e vamos falar o seguinte: e os impactos positivos do uso de IA na educação? O que o senhor tem para compartilhar com a gente sobre isso? Vão ser sempre faces de uma mesma moeda, né? Então, eu acho que assim, o que você tem que ver? Se a inteligência artificial ela funciona como uma espécie de expansora da sua capacidade de aprendizado, deve ser usado, deve ser implementado. O que significa expandir a sua capacidade de aprendizado? Se você, por exemplo, tem atalhos que você vai conseguir acessar uma informação mais rápida
e de qualidade através de alguma tecnologia, esse atalho vai ser uma coisa fundamental para você. Vamos lá, eu vou aprender raciocinar. uma habilidade nova. Talvez, vamos lá, o Jason tá aqui, pô, operar todo esse maquinário aqui. Pô, se eu for aprender cada botão desse, eu vou levar, sei lá, 3 anos para aprender a operar. Truco. Ou mais, né? Para ser o júnior, né? 3 anos para ser Júnior, estagiário júnior do Jason. Talvez a IA pode me ajudar. Pô, tiro 3 fotos aqui, equipamento tal. Como é que eu faço? E ela pode antecipar esse tempo. Sim. Eu vejo isso, meu olhar tende a ser mais positivo do que negativo, né? Para aprender a mexer num equipamento novo, aprender a usar um sistema novo que eu não conhecia, que eu tinha que ler um manual de 500 páginas e talvez eu possa hoje usar uma IA generativa para ir direto ao ponto. Isso, todo mundo acho que vê o lado positivo. Tem mais pontos positivos do que pontos negativos na sua visão também? Ou também é perigoso porque eu estou deixando de ler o manual de 500 páginas, que talvez hoje, no tempo que a gente não tem mais tempo para isso. Eu acho que você vai ter que ter esse equilíbrio. Se é em sala de aula, quem é o responsável por fazer esse equilíbrio? O professor. Tá Então, bom. se é uma ação mais individual, mais autônoma, Entendi. sempre vai ser mais complexo você controlar, porque vai depender da ação da agência de cada um. Faz sentido. Mas se você olhar, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Você tem já isso comprovado, concreto, não estamos falando de coisas abstratas, né? Você tem hoje, por exemplo, o uso de IA no ensino médio no Brasil, impactando alunos de escolas estaduais em vários estados, melhorando o nível de desempenho dos alunos em redação no Enem. Melhorando. Então você tem, por exemplo, o estado do Espírito Santo, ele conseguiu fazer um programa de uso de inteligência artificial, não necessariamente generativa, isso é importante a gente falar. Tá bom. A gente colocou isso no começo, né, onde você melhorou a capacidade dos alunos de escrever usando tecnologias de inteligência artificial. Por quê? Porque o aluno usava uma plataforma onde ele reescrevia várias vezes a sua redação. Não é que ele pedia para o ChatGPT fazer a redação dele. Não, porque não era uma generativa, era uma tecnologia com design específico para aquela atividade. Agora. E esse outro ponto é importante. Entendi. Então, esse design específico encontrava os erros que são mais fáceis de serem encontrados mais rápidos na redação, Entendi. E já dava triava isso, e quem pegava depois da triagem da tecnologia? O professor. Sim. O professor com um dashboard de dados do desempenho dos alunos poderia já identificar isso no ensino público. no ensino público do estado do Espírito Santo. No Espírito Santo. E isso depois derivou para Goiás, derivou para outros estados. Isso com empresas ligadas. Isso aqui é interessante a gente dizer. Né? São empresas de impacto. São empresas que têm uma mentalidade de impacto social. Né? Não necessariamente ela está só voltando para o lucro. Mas vamos voltar só com um cliente nosso aí que tem bastante interesse em conhecer esse case. Com certeza. Então você tem, só para a gente pegar, então os alunos melhoravam porque eles tinham esse apoio da tecnologia e o professor pegava e poderia fazer uma coisa muito mais direcionada com os erros, os vieses na escrita de cada aluno e melhorar isso especificamente. Ensino personalizado. O que aconteceu? Resultado, os alunos do Espírito Santo tiveram o melhor desempenho na média dos alunos do Enem em 2023 foi dos alunos onde essa tecnologia foi aplicada. Sensacional. Então, incrível. Para a gente não ficar só nessa questão, para dizer, olha, então ali nesse exemplo, houve um design específico, foi um design voltado para uma atividade específica, onde não se substituiu a presença pedagógica do professor. Pelo contrário, se valorizou. Quem foram quem são os principais dessa história toda? Os alunos, em primeiro lugar, porque eles se beneficiam, e os professores que não são substituídos e são valorizados, mas em simbiose com a tecnologia, com o processo educacional como um todo. Né? E o que é interessante também, a gente não deixar de perder esse ponto. Tudo isso que a gente está falando, extremamente bem medido. Não é para você medir o impacto. Medir o impacto desse tipo de coisa não é uma coisa trivial. Não é trivial. Só para vocês terem uma ideia de qual é a metodologia que se usa para medir esse tipo de impacto, é a mesma metodologia para desenvolvimento de fármacos. Sim, ensaios randomizados, que são caríssimos, né? E que são complexos para ser feito, mas que dão um resultado robusto do ponto de vista científico, e você pode dizer, olha, o impacto aconteceu e o resultado é concreto. Vai lá ver as notas. Metodologia científica, para embasar, né? Vai lá ver as notas dos alunos, eles melhoraram, foram as melhores notas médias do Enem em 2023, porque eles
tiveram um bom uso, entre aspas, da tecnologia. Acho que o resumo aqui não é só usar ou não usar, mas como usar, né? Da forma correta. É este o fundamento. Eu já contei aqui, eu uso com a minha filha, por exemplo. Tenho filha de 11 anos, né? Coloco muito, estou ensinando ela a usar a IA para IA fazer perguntas para ela. Então não é que ela vai pedir a resposta para a IA. É usar a IA para perguntar. Então, por exemplo, estudei tudo, li o livro, etc. E agora? IA, faça perguntas para ela, vê a resposta e avalia se ela respondeu certo ou errado. A IA consegue pegar um exercício de português no livro que tem 3 exercícios, pega esse exercício e faz mais 20 variações. Ela consegue criar mais exercícios diferentes e ajudar ela a corrigir. Ela foi muito mais preparada para a prova, por exemplo. O que aconteceu? Ela aprendeu. Aprendeu demais. Exato. Então, expansão. Então, exatamente essa ideia de você ter a tecnologia como expansora da sua capacidade de aprendizagem. Que isso funciona para tudo, né? Sim. Esse microfone está ampliando a nossa voz, está captando a nossa voz. Então, essa expansão, ela serve para tudo. E voltando, né? Se você for pegar, o uso corporativo também está ligado com essas questões, né? Sim. Se o uso corporativo for só pensar na questão da automação pura e simples, vai ter problemas também. Tanto é que a questão da difusão nos ambientes corporativos também não é uma questão trivial, eu tendo a dizer que assim, no corporativo eu quero resultado rápido. Na educação, não interessa a resposta, é a jornada. Exato, o processo. Não é chegar mais rápido na resposta. Não é assim, desenvolvi uma IA que vai fazer o ensino médio em 1 ano, ao invés de em 3. Não, mano, o ensino médio é 3 anos. Isso. Porque é sobre a jornada de aprendizagem, é sobre o aprender a aprender, é sobre o desenvolvimento cognitivo. Aprender a aprender, exatamente. Faz sentido, porque talvez, imagina a gente tem uma ideia genial aqui, vamos fazer o ensino médio em 12 meses. A IA consegue ensinar mais rápido, já dá toda a resposta da prova, o cara... A gente já falou sobre isso, né? Eu, pelo menos no estágio atual que a gente está de tecnologia, não tô nem falando de IA, né? Eu tô falando de tecnologia como um todo, conhecimento do funcionamento do cérebro humano como um todo, conhecimento da forma como a gente adquire e organiza a informação como um todo. A gente não está nem próximo de conversar sobre substituir professor. Né? O Elon Musk recentemente deu uma declaração super polêmica, né? Aquele negócio de... Obviamente, todo mundo tem que separar as coisas que o cara fala, né? Ele se beneficia muito disso, que ele falou que estudar medicina não vai valer mais a pena, porque... ele quer esse corte, né? Eu não lembro se ele falou 3 ou 5 anos, mas foi alguma coisa assim muito de curto prazo. Que entre 3 e 5 anos... os robôs já vão ser muito mais eficientes que os cirurgiões. Isso é impossível. Isso é impossível. Do ponto de vista físico, econômico. Econômico. Então, o professor, ele realmente é insubstituível. E para mim, ainda tem uma curva, que é: quanto mais básico o ciclo de aprendizado, mais necessário é o professor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu aprender a ler vai demandar de uma capacidade humana me ensinando muito maior do que, por exemplo, um aluno de pós-doutorado adquirir um conhecimento. Absolutamente. Esse cara do pós-doutorado, ele já aprendeu a aprender. Ele tem mais autonomia. Exato. Então, isso. Então há uma inversão, né? Sim. Então, agora, substituir o professor é impossível. Essa expansão, esse fator expansor, ele é fundamental. Agora, vamos pegar um gancho aqui também, que eu acho que tem a ver com a temática de vocês, que é a questão do desenvolvimento de negócios nessas áreas. Boa. Né? Então, eu acho que, assim, a gente falou de negócios de impacto, né? Negócio de impacto é um negócio, um modelo de negócio diferente, né? Você tem que ter a visão de lucro, mas você também tem que ter uma visão de interesse público, uma visão de impacto social. Né? Essa área de educação é nitidamente uma área onde você pode e já tem esses exemplos que a gente deu do Enem, dos impactos nas políticas públicas estaduais, por empresas de impacto. Né? Então, eu acho que assim, pode haver um crescimento desse tipo de negócio que vai estar orientado a desenvolver coisas para, vamos dizer assim, expandir essa capacidade, melhorar o impacto social, melhorar o acesso, melhorar o nível que vocês falaram, que tem um nome meio bonitão, assim, que é essa ideia da metacognição, de você ter mais consciência do que você está aprendendo, porque a IA traz isso muito, né?
o Samir deu o exemplo da filha, ela está muito mais consciente do que ela está aprendendo com o apoio dessas tecnologias. Então, isso é uma coisa metacognitiva que só esse tipo de tecnologia traz, né? Então, esses valores positivos, eles estão presentes pelo uso da tecnologia, pelo tipo de uso que se dá. A gente tem um case, a gente já divulgou aqui, contou aqui, conversou sobre ele, que é da EduFlex, que a gente fez o quê? A gente desenvolveu uma IA, é uma plataforma, é uma startup, né, EduFlex Educação, e a gente é parceiro dela. A gente ajudou a desenvolver uma IA para os professores, então o professor que vai usar essa ferramenta para fazer adaptação de materiais de ensino para crianças neurodivergentes. Então a gente treinou essa IA com todo o conhecimento da pesquisadora sobre neurodivergência e mais de 18 perfis de crianças portadoras de qualquer tipo de neurodivergência ou atípicas. E ela faz o quê? O professor tem um exercício e ela consegue, para cada perfil mapeado, transformar, adaptar aquele exercício personalizado para a capacidade. Então tem um texto muito longo, por exemplo, de 8 parágrafos, aí automaticamente ela consegue pegar aquele texto para uma criança que tem um determinado perfil de TDAH, ela consegue adaptar as perguntas para que caiba na capacidade de aprendizagem dela. Pô, esse é um case de sucesso, assim, que está sendo, no meu ponto de vista, a gente está usando do jeito certo. Exato, é o bom atalho. O bom atalho. Isso. Não necessariamente os atalhos não ia ter tempo de ficar preparando, adaptando para cada aluno da sala, vamos dizer assim, uma prova diferente ou diferente. E se você tem esse uso consciente, responsável, com essa visão para atingir neurodivergentes, etc., o professor vai agradecer. Não, porque demais, o trabalho dele... tendo feedbacks bem bacanas. Então, veja, a gente precisa colocar nesses níveis da relação da educação com tecnologias, com todos esses desenvolvimentos, né? E ver o quanto você tem vamos dizer assim, uma diversidade de possibilidades muito grande, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, né, vamos pegar os nossos usos pessoais, né? Uhum. Hoje, uma das grandes... Porque para eu falar com alguma propriedade de inteligência artificial, tem que usar pesadamente. Né? E eu tento usar pesadamente. Né? Uhum. Então, quer dizer, uma dificuldade, assim, dando um pouco de dica, talvez, né, para os professores, etc., tem que realmente diversificar, porque uma tecnologia não vai te dar a resposta que você quer. Então, você tem que usar uma tecnologia para uma coisa, um sistema, um modelo para outro. Você quer efeitos mais na sua capacidade de aprender com conhecimento novo. Você quer codificar alguma coisa com desenvolvimento de programação, é outro tipo de ferramenta. Então, essa diversidade, ela é também um fator de complexidade, mas que você tem que encarar, né? Você tem que pegar esse touro aí, a unha, e falar, vamos ver o que está acontecendo. Professor, e como é que a gente prepara os professores para isso? Porque até agora a gente estava falando dos alunos, do que pode impactar ou não, sua capacidade cognitiva, e eu ainda vejo, até como professor também, mas eu tenho uma vantagem justa, porque eu sou de tecnologia, né? Então a gente trabalha com isso no dia a dia, consultor também, então acabo usando isso no meu lado acadêmico também. Mas e quem não é? Um professor de história, sei lá, ou de economia, que não veio de tecnologia. Como é que a gente prepara? Como é que a gente prepara para eles saberem lidar, né, com essa questão do jeito certo? Tem visto movimentos nesse sentido? Total. Porque assim, vocês devem estar percebendo que assim, eu não sou muito dessa questão. Mas extremamente novo, não, mas já tem coisas que já aconteceram muito parecidas. Uhum. Então, eu sempre estou mediando as inovações para mostrar que, né? Uhum. Então, por exemplo, essa questão do letramento, é uma questão do letramento. Isso. Hoje você tem letramento para tudo, né? Uhum. Letramento para educação financeira, né? Letramento para empreendedorismo, você ter condições das pessoas terem visões empreendedoras já desde o início da educação, para ter noções, né? Total. Isso já acontecia com ciência, por exemplo. Ele tinha educação científica desde o pensamento científico. Pensamento tinha uma científico. Disciplina. Né? Então, isso é uma coisa que existe. Iniciação científica. Iniciação científica, mas mesmo assim, as aulas de ciência lá no ensino básico, né? Elas vêm para tentar dar uma ideia de ciência para a gente. Aí depois a gente vai aprimorando. Então, o letramento, ele é uma questão hoje muito importante. E letramento e IA não deixa de ser. Então, você tem que formar professores, né? As iniciativas que eu tenho visto que são... Mas, por exemplo, um curso de pedagogia, que teoricamente forma professores para o ensino básico, né? Sim. Principalmente. Tem hoje já disciplinas de IA? Como o professor vai aprender a lidar? É esse o gap que a gente estava discutindo, né? Então, talvez eu vou colocar isso em jogo. O quanto a gente está preparando os professores para eles saberem lidar, que não é uma ameaça, não é a que vai substituí-lo, mas é uma ferramenta que pode ajudá-lo
a dar um ensino mais... a aumentar e melhorar e personalizar a capacidade de aprendizagem dos alunos. Existem as iniciativas que vão de dentro das organizações, as universidades, instituições de ensino superior se mobilizam para isso. Tá bom. Né? Elas indicam, treinam professores, etc. E tem a complemento disso, tem que ter política pública para isso também e políticas de ações de organizações não governamentais, e essas parcerias estão cada vez mais presentes. Tá né? bom. Mas eu acho que assim, o que poderia ser um princípio fundamental é você realmente não tentar fazer esse letramento para o uso da IA com uma visão de fazer o professor ser uma espécie de um gestor de tutorial de software, do uso do software. Tá não bom. é isso. Não é né? isso, não. É exatamente você... tentar passar, e existem ferramentas, existem metodologias para isso, tentar passar essa capacidade de discernimento, de conscientização, para ele entender o que está acontecendo, para ele poder se posicionar e também ter o lado instrumental. Boa. Então são sempre as duas coisas, né? Você ter o lado instrumental que vai mostrar quais são as tecnologias disponíveis, o que uma faz, qual é a vantagem de uma, qual é a vantagem de outra. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas um dos modelos que estão disponíveis hoje, ele é um modelo desenvolvido por uma empresa que é uma empresa de benefício público. É uma empresa que tem na missão ter um benefício público. Então, o algoritmo é mais aberto, ele tem que ter, vamos dizer assim, responder ao desenvolvimento da tecnologia com um nível de auditoria muito mais amplo. Os algoritmos não são caixa pretas, né? Então, isso é uma tecnologia que está disponível, a gente usa, e muita gente não sabe que a empresa que está por trás, ela tem que ter esta missão por governança, porque ela é um tipo de empresa chamada empresa de benefício público, né? Que está oferecendo esse tipo de tecnologia. Então, mostrar isso para o professor, capacitá-lo nessa visão mais consciente, mais do que está acontecendo, e dar também a visão mais instrumental, mais pragmática, porque também não adianta você ficar só no nível que a educação filosófico tem, só a também. educação tem este apelo romântico. Isso, né? Isso sempre tem, e vocês mesmo colocaram com as experiências pessoais de vocês, com os filhos, com a família, o quanto isso envolve a gente, porque você está vendo o seu filho se desenvolver, você está vendo como que ele está evoluindo, você quer que ele desenvolva bem. Então tem um lado romântico aí, mas também tem que equilibrar com todas essas questões práticas também. Né? Gostei. Ô, professor, quando o senhor olha esse conjunto de habilidades que um professor precisa ter para passar conhecimento, e olha que não é pouca coisa, né? Qual que é a principal competência que o senhor acha? É um achismo, é um futurismo? Qual que é a competência mais difícil para a tecnologia substituir? No professor, é exatamente essa capacidade que ele tem de estar olhando com quem ele está interagindo de uma forma específica. Individualizando. O ensino, né? Sim. Por exemplo, eu vejo assim, qual é a missão mais importante que eu vejo do professor? É fazer o melhor professor, ou o professor mais interessante, na minha visão, é aquele que consegue tirar de você o máximo. É essa a visão do professor, né? Então você pega... Gostei. Essa frase poderia estar numa camiseta. Então é tirar o máximo de você, né? Se você tem... E o bom professor, ele consegue ver quem tem mais facilidade, quem tem menos facilidade, quem precisa de mais apoio, quem precisa de mais, vamos dizer assim, mediação dele, né? Então eu acho que essa é uma coisa que não se substitui, né? Porque uma das coisas que a inteligência artificial não tem é contexto, né? Ela não entende contexto. E o legal é que o máximo de um aluno é diferente do máximo do outro. Claro, é isso que é exatamente isso. Uma turma tem vários, né, perfis diferentes de aluno. Eu acho que isso é muito legal. Deu um estalo aqui agora, até lembrando dos meus professores do passado. Aqueles que eu mais gostava é o que mais me desafiavam. Eu ia para uma aula aqui, eu tirava de letra, dormia na aula, tirava 10 na prova. Cara, eu tinha muito mais para oferecer. E o professor, às vezes, estava ali acomodado com a média, né? Enquanto outros percebiam, por exemplo, eu sempre tive uma boa capacidade de aprendizagem, estava falando, não, vem cá, vou te dar um negócio aqui diferente, estuda isso daqui, tem um livro a mais, tem um exercício bônus para quem quiser fazer, não sei o quê. Então, assim, ele sabia dosar, né, o quanto ele instigava a turma de acordo
para todo mundo no final gostava dele. Acho que pensando agora, gostei muito dessa reflexão. Como um professor consegue extrair o melhor de cada um. Pegando, né, a pergunta específica do Tristão, essa competência, né, é uma competência completamente contextual, vai depender, né, da situação, vai depender da configuração da turma, vai depender do conteúdo. De turma pra turma. Então, como que você vai fazer isso com uma tecnologia? Jamais. Eu já usei um conteúdo com uma turma, funcionou super bem, com a outra turma que tinha um perfil diferente, tive que mudar, né? A palavra que o professor usou é tão poderosa para esse ensino, para esse contexto do que a gente está falando, que é justamente a palavra contexto, que qual é o grande desafio da evolução dos mecanismos de aprendizado de máquina? Manter contexto. Né? O paper do Google lá, que introduziu a arquitetura Transformer, né? Você lembra do título do Attention is all you need. All you need. All you need. Attention is all you need. Brincando até com a coisa dos Beatles. Com a coisa dos Beatles, exatamente. Porque as primeiras formas que a gente usou para inferir, né, para ensinar algo para a máquina, tipo o autocompletar do celular. Sabe quando você vai digitando alguma coisa, ele vai sugerindo? Sim. Você já experimentou brincar ali de ficar apertando? Ele provavelmente vai formar uma frase que nunca existiu no universo. Ele vai formar uma frase que nunca nenhum tem outro até ser lógica, humano... mas O final vai acabar não batendo com o início, porque ele foi... E a arquitetura Transformer, ela procurou balancear o peso, né, do contexto, da atenção que você está tendo. Mas é o grande desafio ainda, é manter o contexto no cenário de aprendizado de máquina. Né? E aí, quando você traz contexto, a forma como a gente que eu falo, seres humanos, encaramos contexto, a gente está muito distante de entender como isso funciona, a ponto de passar essa característica para uma máquina. Boa. Né? Professor, só para fazer um ponto aqui. Veja, aquela questão que a gente falou, a gente precisa usar. Né? Usar para entender o que está acontecendo. Não tem outro jeito. Não adianta você ficar... Meter a mão na massa mesmo. Nós estamos experimentando. Somos cobaias aqui, né? Se for ver na história da humanidade, quando inventou ali o rádio, o raio-x, a gente está ali experimentando. Essa questão, depois que a gente vai ver a vulnerabilidade nossa também está Exato. Ali. Agora, você pega, por exemplo, uma coisa também que deve estar muito presente é que a evolução das tecnologias é muito profunda. Então, vamos pegar um exemplo assim, bem direto da nossa experiência. Né? No início do uso das IA generativas, do boom lá que começou em 2022, você não tinha as fontes de resposta. Isso, exato. E se você preta total. E se você perguntava sobre as fontes, as respostas geradas eram alucinadas. Alucinadas. Criava fontes. Além de ser alucinadas, ela se recusava a dizer as fontes. Total. Isso evoluiu, né? Então, por exemplo, veja o ganho. A explicabilidade ganhou uma importância imensa. Veja o ganho que você tem hoje, por exemplo, de fazer uma busca apoiada por IA. Sim, total. Quem inventou a busca, né? A gente sabe, inventou. E agora ele já reformulou todo o processo de busca com apoio de IA. Então, isso foi uma coisa muito recente, entre aspas. Produtividade. Atalho positivo que a gente ganha. Eu tenho transparência da tecnologia, quais foram as fontes que ela usou, sendo que no começo a gente não tinha isso, então ela também evolui. Então acho que tem que ter consciência de que, olha, fica atento porque a coisa está muito rápida. O professor, e a evolução, né, por exemplo, da explicabilidade, ela bebeu no método científico, que é você dar uma tese e dizer qual foi a bibliografia daquela tese, porque aí você pode ir lá consultar. Né? Então bebeu num método que tem dezenas de anos. Eu queria pegar um gancho para ir para a reta final aqui e falar um pouco de futuro. Vamos fazer futurismo mesmo. Não tem certo ou errado, exercício de futurologia. Então eu vou sair, né? Não vou me comprometer. Na sua visão, professor, na educação ainda, o que provavelmente vai continuar igual? E o que provavelmente, na sua visão, precisa mudar ou vai mudar nas escolas do futuro? A gente vai falar daqui a, 10 anos, que é muita coisa, né? Falando do ponto de vista da velocidade que as coisas estão mudando hoje. Futurismo mesmo, não tem certo ou errado, mas para fazer uma previsão. Depois a gente volta aí para conferir o episódio. Muito difícil, né, Samir? Muito complexo pensar nisso. Mas assim, o que eu acho que é uma coisa importante,
sendo coerente com o que a gente conversou até Tá bom. agora, né? Essa relação da educação com tecnologia vai sempre existir. Sempre vai existir. Daqui a 40 anos, 50 anos, vai ter alguém falando dessa relação no contexto dos 40, 50 Claro, anos do pra que a frente. tecnologia lá na frente. Então essa interação sempre vai existir, né? Vai ser sempre uma questão de autoafirmação da educação, de autoafirmação dos valores da educação, né? Legal. Vamos dizer assim, em interação com esses movimentos de tecnologia. Que a gente não pode jamais, né, deixar de dizer isso, que a gente tem que ser absolutamente a favor dos avanços científicos e tecnológicos, né? Então hoje, por exemplo, a inteligência artificial generativa está sendo usada para acelerar os processos de desenvolvimento de fármacos. Sim. De uma Total. maneira extremamente... Muito mais rápido e muito assertiva. Exato. Então, veja, isso que é isso? O avanço da ciência, né? Em prol de você ter fármacos mais rapidamente desenvolvidos, mais baratos, porque o processo de descoberta é caríssimo, né? Então, tem que ter essa mediação aí de que vai ter sempre essa interação, vai ser sempre um movimento de posicionamento da educação para se adequar, se adaptar ou não, né? Então sempre vai ser assim. Então acho que o futuro também vai estar Será que, sei lá, viajando aqui, todo aluno, a gente vai conseguir democratizar isso, vai ter um copiloto de aprendizagem? Então, personalizado, um monitor pessoal. O professor, ponto pacífico, também acredito, futurologia, que vai ter que continuar tendo. Agora, é um monitor individual, que é aquele monitor da turma, né? Que ajuda, fez aqui, corrigiu, etc. Será que a gente vai chegar lá e cada um ter o seu personalizado, que me conhece, sabe do jeito que eu aprendo, o que é bom para mim, não? Lá do Que é mais ou menos aquilo que o senhor falou do assistente. Por que não, desde que você tenha os valores científicos, educacionais sendo preservados? Sim. Responsabilidade, né? Transparência, né? Escrupulosidade, você fazer a coisa com escrúpulo, né? Você ter prestação de contas, accountability, alguma coisa assim. Por que não, se esses critérios forem cumpridos? Manter os valores. É né? condicional, não dá para você falar, né? O que você fala tem alto valor, mas precisamos mediar. Quais as condições que a gente tem para fazer isso? Sempre vai ter, acho que essa presença de fazer esse posicionamento, né? Então, acho que é por aí. Gostei muito. Adorei. Gente, que aula, hein? Falei que ia ser uma aula no começo. Verdade, você prometeu e cumpriu. Entregamos. Foi uma aula que aprendi demais aqui. Acho que eu fui um dos mais beneficiados com esse podcast aqui, até por estar nos dois lados. Obrigado, professor Paulo, quero agradecer muito a sua presença. Foi muito enriquecedor. Acho que a gente tem bastante assunto ainda para explorar. Mas aproveitar que o nosso episódio está chegando ao fim e agradecer de verdade o senhor ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, e eu acho que você ter essa oportunidade de discutir abertamente questões que são críticas, questões que têm riscos, né? Eu acho que isso é um, vamos dizer assim, um papel muito importante que vocês estão cumprindo, né? Nessa diversidade de assuntos que vocês tratam, nessa interface tecnologia, inovação, empreendedorismo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Para mim é um privilégio estar aqui. Legal. Obrigado por ajudar a gente a cumprir esse propósito, e obrigado também à HP Enterprise, que viabilizou, né, nosso apoiador aqui principal desse episódio. E você que ficou com a gente até o final já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente faz chegar até o professor Paulo, devolve a resposta. Enfim, galera, vocês interagirem com isso é o que vai fazer esse conteúdo ter o maior alcance, atingir mais gente e a gente democratizar cada vez mais um conteúdo de boa qualidade para que todo mundo usufrua disso. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.